Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. O caso começa com a história de Jennifer, uma jovem de 27 anos que vivia em uma cidade pequena nos Estados Unidos. Jennifer, uma entusiasta da tecnologia e das redes sociais, decidiu criar um perfil em um aplicativo de encontros para tentar encontrar alguém com quem pudesse compartilhar sua vida. Ela estava em busca de uma relação genuína e acreditava que a tecnologia poderia ajudá-la a encontrar o par ideal. Jennifer conheceu Mark através do aplicativo e logo começou a conversar com ele. Mark parecia ser o parceiro perfeito. Ele tinha um perfil atraente, com fotos que mostravam um homem charmoso e bem-sucedido. As conversas entre eles eram agradáveis, e ao longo do tempo, Jennifer começou a sentir uma conexão especial com Mark. Após semanas de conversa e troca de mensagens, Mark sugeriu que eles se encontrassem pessoalmente. Jennifer estava animada, mas também um pouco ansiosa. Mark propôs um encontro em um restaurante local para um jantar descontraído. Jennifer, confiando nas boas intenções de Mark, aceitou a proposta. No dia do encontro, Jennifer vestiu-se com cuidado e chegou ao restaurante um pouco antes do horário marcado. Ela estava ansiosa para conhecer Mark e descobrir se a química que sentiu online se traduziria em uma conexão real. Mark chegou pouco depois e, à primeira vista, parecia exatamente como nas fotos. Eles se cumprimentaram e começaram a conversar, e a noite parecia promissora. No entanto, conforme o jantar avançava, o comportamento de Mark começou a mudar. Ele se tornou cada vez mais agitado e começou a fazer perguntas invasivas sobre a vida de Jennifer. O clima amigável que havia marcado a conversa online estava se transformando em algo desconfortável e inquietante. Mark começou a comentar sobre coisas que Jennifer considerava privadas e fez algumas observações perturbadoras sobre sua aparência e comportamento. Jennifer tentou manter a conversa leve e mudar de assunto, mas Mark estava claramente fixado em tópicos que a deixavam desconfortável. Ela começou a se sentir nervosa e percebeu que algo estava errado. A atmosfera do encontro tornou-se tensa e Jennifer decidiu que precisava sair do restaurante. Ela alegou ter um compromisso e pediu a conta. Quando Jennifer se levantou para sair, Mark tentou insistir que ela ficasse mais um pouco, mas Jennifer estava decidida a ir embora. Ela se despediu e deixou o restaurante, mas notou que Mark a seguia discretamente. Ela entrou em seu carro e tentou acalmar seus nervos, pensando que talvez estivesse apenas exagerando a situação. No entanto, quando ela estava a caminho de casa, Mark apareceu inesperadamente ao lado do seu carro, parando-a no meio da rua. Ele estava visivelmente agitado e começou a bater na janela do carro. Jennifer estava em pânico e tentou acelerar para escapar, mas Mark estava determinado a confrontá-la. Mark conseguiu forçar a porta do carro e, de repente, Jennifer se viu em uma situação de extremo perigo. Ele a puxou para fora do carro e começou a agredi-la fisicamente. Jennifer tentou se defender e gritar por ajuda, mas estava em um local relativamente isolado e a situação parecia desoladora. Durante o ataque, Mark mostrou um comportamento inesperadamente violento e descontrolado. Jennifer conseguiu, com muito esforço, escapar e correr para um local mais movimentado onde procurou ajuda. Ela foi socorrida por um transeunte que chamou a polícia e uma ambulância. Quando a polícia chegou ao local, Mark foi rapidamente detido. Jennifer foi levada ao hospital para tratamento de suas feridas, que incluíam hematomas e cortes.
O trauma emocional que ela sofreu também foi significativo, e ela precisou de apoio psicológico para lidar com o ocorrido. Mark foi preso e acusado de agressão, tentativa de sequestro e outros crimes relacionados. Durante o interrogatório, ele admitiu ter agido de forma violenta, mas alegou ter perdido o controle devido a questões pessoais não especificadas. O caso gerou grande repercussão na mídia e chamou a atenção para os perigos que podem estar presentes em encontros online. No julgamento, a acusação apresentou provas claras da violência de Mark e do trauma vivido por Jennifer. A defesa tentou alegar que Mark estava em um estado de desequilíbrio mental, mas o tribunal considerou as evidências de premeditação e comportamento violento. Mark foi condenado a uma longa pena de prisão, e a sentença serviu como um alerta para aqueles que procuram relacionamentos através de plataformas online. Jennifer, após se recuperar física e emocionalmente, tornou-se uma defensora da conscientização sobre os riscos associados a encontros online. Ela compartilhou sua história para ajudar outras pessoas a reconhecerem sinais de perigo e a adotarem medidas de segurança ao conhecer alguém pela internet. O caso do encontro cibernético destacou a importância de manter a segurança e a vigilância ao interagir com pessoas conhecidas online. Embora muitos encontros virtuais sejam inofensivos, é crucial estar atento a sinais de alerta e agir com cautela. A experiência de Jennifer serve como um lembrete sombrio de que o perigo pode surgir de formas inesperadas e que a precaução é essencial em qualquer situação de encontro. A história de Jennifer é uma lição sobre a importância de não ignorar comportamentos estranhos e de sempre priorizar a própria segurança em qualquer tipo de interação, especialmente quando se trata de relacionamentos formados através de plataformas digitais. A confiança pode ser facilmente quebrada, e a segurança pessoal deve sempre ser a prioridade. O caso começa com Laura, uma mulher de 29 anos que vivia em uma grande cidade dos Estados Unidos. Laura era uma profissional bem-sucedida, conhecida por seu trabalho em marketing e por sua personalidade extrovertida e sociável. Ela decidiu utilizar um aplicativo de encontros para procurar alguém especial com quem pudesse compartilhar sua vida. Após alguns meses de troca de mensagens e encontros superficiais, Laura conheceu Ryan, um homem que parecia perfeito para ela. Ryan se apresentou como um homem de 31 anos, bem-sucedido e charmoso, com uma carreira promissora e uma vida social ativa. Seu perfil no aplicativo era impecável, com fotos que mostravam um homem atraente e bem vestido. As conversas entre Ryan e Laura eram agradáveis, e ao longo do tempo, Laura começou a sentir uma conexão crescente com ele. Após várias semanas de troca de mensagens, Ryan sugeriu que eles se encontrassem pessoalmente para um jantar em um restaurante elegante. Laura estava animada e, ao mesmo tempo, um pouco nervosa. Ela acreditava que o encontro seria uma oportunidade para conhecer Ryan melhor e ver se a química que sentiam online se manifestaria na vida real. Ela se preparou cuidadosamente para a ocasião, vestindo um elegante vestido de noite e se dirigiu ao local combinado. Quando Laura chegou ao restaurante, Ryan estava lá, aguardando-a com um sorriso amigável. O jantar começou bem e, durante as primeiras horas, a conversa fluiu naturalmente. Ryan parecia ser exatamente como nas fotos e como nas conversas que haviam tido. No entanto, algo começou a mudar conforme a noite avançava. O comportamento de Ryan se tornou cada vez mais estranho e inquietante. Durante o jantar, Ryan começou a fazer perguntas pessoais que pareciam invasivas e desconfortáveis. Ele perguntou detalhes sobre a vida íntima de Laura e fez comentários sobre o que ela deveria ou não fazer. Laura tentou desviar a conversa para tópicos mais neutros, mas Ryan parecia determinado a explorar áreas que ela preferia manter privadas. A situação piorou quando Ryan começou a fazer observações sobre o comportamento de Laura, comentando sobre suas escolhas de vida e criticando aspectos de sua personalidade. Ele se tornou visivelmente agitado e começou a levantar a voz, o que fez Laura se sentir extremamente desconfortável. Ela tentou terminar a conversa de forma educada e alegou que precisava sair cedo. Quando Laura se levantou para ir embora, Ryan tentou insistir para que ela permanecesse. Ele parecia perturbado e, à medida que Laura se preparava para sair, Ryan começou a agir de maneira agressiva. Ele tentou puxar Laura de volta para a mesa e, quando ela resistiu, ele começou a gritar e a fazer ameaças.
Laura conseguiu escapar do restaurante e correu para o estacionamento, mas Ryan a seguiu. Ela entrou em seu carro e tentou ligar para a polícia, mas Ryan conseguiu abrir a porta do carro e a puxou para fora. A situação rapidamente se transformou em um ataque violento, com Ryan agredindo Laura fisicamente. Ryan, agora completamente descontrolado, atacou Laura brutalmente. Ele a agrediu com um objeto que havia encontrado no carro e tentou sequestrá-la. Laura lutou desesperadamente pela sua vida, gritando por ajuda e tentando escapar. Felizmente, um transeunte ouviu os gritos e ligou para a polícia, que chegou rapidamente ao local. Quando a polícia chegou, Ryan estava em um estado de furor e foi rapidamente detido. Laura foi levada ao hospital, onde recebeu tratamento para suas feridas, que incluíam contusões e lacerações. O trauma psicológico também foi significativo, e ela precisou de apoio psicológico para lidar com a experiência traumática. Durante a investigação, a polícia descobriu que Ryan tinha um histórico de comportamentos violentos e instabilidade emocional. Ele havia sido preso anteriormente por agressões e tinha um perfil psicológico que se encaixava com o de um psicopata. O caso gerou grande repercussão na mídia, e o julgamento de Ryan foi amplamente coberto pela imprensa. Ryan foi condenado por agressão, tentativa de sequestro e outros crimes relacionados. O tribunal considerou que ele havia agido com premeditação e que sua conduta era altamente perigosa. Ele foi condenado a uma longa pena de prisão, e sua sentença serviu como um alerta para os perigos que podem estar presentes em encontros online. O caso do encontro com o psicopata destacou a importância de estar alerta e cauteloso ao interagir com pessoas conhecidas online. Laura se tornou uma defensora da conscientização sobre os riscos associados a encontros virtuais e trabalhou para compartilhar sua história com outros, ajudando a aumentar a conscientização sobre a segurança pessoal. A experiência de Laura serve como um lembrete sombrio de que nem todas as pessoas que conhecemos online têm boas intenções. A confiança deve ser acompanhada de vigilância, e é crucial tomar precauções para proteger a própria segurança em qualquer tipo de interação, especialmente quando se trata de relacionamentos formados através de plataformas digitais. O caso do encontro com o psicopata ensina que, embora muitos encontros virtuais sejam inofensivos, o perigo pode surgir de formas inesperadas. A precaução e a atenção aos sinais de alerta são essenciais para garantir a segurança pessoal. A história de Laura é um exemplo do quão rapidamente uma situação pode se transformar em um pesadelo e ressalta a importância de priorizar a segurança em qualquer tipo de interação online. A história de Laura é um alerta sobre os riscos associados a encontros virtuais e a importância de não ignorar comportamentos estranhos. A confiança pode ser facilmente quebrada, e a segurança pessoal deve sempre ser a prioridade em qualquer situação de encontro. Em 2014, Emily Johnson, uma mulher de 28 anos, vivia em uma grande cidade dos Estados Unidos. Ela era uma profissional de marketing, conhecida por sua atitude otimista e seu estilo de vida ativo. Com uma agenda apertada e poucas oportunidades para conhecer novas pessoas, Emily decidiu usar um aplicativo de encontros para tentar encontrar um parceiro romântico. Ela queria alguém que compartilhasse seus interesses e que pudesse adicionar algo positivo à sua vida. Emily conversou com vários homens através do aplicativo, mas foi com David Reed, um homem de 30 anos, que ela sentiu uma conexão especial. David parecia ser o par ideal, um bem-educado, inteligente e com uma carreira promissora. Eles trocaram mensagens por várias semanas antes de decidir marcar um encontro pessoal. David sugeriu um encontro em um café charmoso no centro da cidade. Emily estava animada, mas também um pouco nervosa, pois era seu primeiro encontro com alguém que conheceu online. No entanto, David parecia ser exatamente como descrito em seu perfil e nas mensagens. O encontro começou bem, com conversas fluídas e um clima descontraído. David parecia interessado e respeitoso, e Emily começou a se sentir à vontade com ele. O primeiro encontro terminou com um abraço amigável e a promessa de se encontrar novamente. David parecia ter boas intenções e Emily estava disposta a dar uma chance ao relacionamento. No entanto, o que parecia ser uma nova e empolgante conexão começou a tomar um rumo sombrio. Após o primeiro encontro, David e Emily continuaram a se encontrar.
A relação parecia promissora, mas David começou a mostrar comportamentos estranhos e possessivos. Ele fazia perguntas intrusivas sobre a vida pessoal de Emily e se mostrava excessivamente ciumento. Embora Emily inicialmente tentasse ignorar esses sinais, a situação começou a se deteriorar rapidamente. David começou a fazer ameaças sutis e a demonstrar um controle crescente sobre Emily. Ela notou que ele estava se tornando cada vez mais possessivo e controlador, mas hesitou em terminar o relacionamento, pensando que poderia ser apenas uma fase. David também começou a mostrar sinais de raiva e frustração quando as coisas não saíam do seu jeito. Em uma noite de julho de 2014, David convidou Emily para um encontro em sua casa. Ele a convenceu de que seria uma noite tranquila, sem grandes eventos. Emily, desejando manter a paz e acreditando que David realmente queria apenas passar um tempo juntos, aceitou o convite. No entanto, o que parecia ser uma noite normal rapidamente se transformou em um pesadelo. Quando Emily chegou à casa de David, ele estava agitado e demonstrava um comportamento estranho. Durante a noite, David revelou seu verdadeiro lado. Ele a atacou fisicamente, agarrando-a e ameaçando-a com uma arma que havia escondido. Emily, em estado de choque e com medo por sua vida, tentou lutar, mas David estava determinado a controlar a situação. Emily conseguiu escapar de David e correu para a casa de um vizinho, onde conseguiu ligar para a polícia. Ela estava em estado de pânico e com várias feridas. As autoridades chegaram rapidamente ao local e prenderam David, que foi encontrado ainda em sua casa com a arma utilizada no ataque. Durante o interrogatório, David revelou uma série de comportamentos psicopáticos e uma necessidade de controle que o levaram a agir da maneira violenta que havia demonstrado. A polícia descobriu que David tinha um histórico de comportamento violento e havia sido preso anteriormente por agressões. Seu perfil nas redes sociais e nos aplicativos de encontros estava repleto de indícios de uma personalidade manipuladora e perigosa. O julgamento de David Reed foi amplamente coberto pela mídia. Ele foi acusado de agressão grave, tentativa de sequestro e várias outras acusações relacionadas ao ataque. Durante o processo, o tribunal ouviu testemunhos de Emily das pessoas que estavam ao seu redor, evidenciando o impacto traumático que o evento teve em sua vida. David foi condenado por todos os crimes e recebeu uma longa sentença de prisão. O caso serviu como um alerta para outros sobre os perigos ocultos nos encontros online e destacou a importância de estar atento aos sinais de alerta em qualquer relacionamento. O caso do assassino do encontro gerou grande repercussão e foi utilizado como um exemplo para campanhas de conscientização sobre a segurança em encontros virtuais. Emily se tornou uma defensora dos direitos das vítimas e trabalhou para ajudar outros que passaram por situações similares. Ela se envolveu em projetos para promover a segurança online e o suporte às vítimas de violência. A história de Emily serve como um lembrete sombrio dos riscos associados a encontros virtuais e a importância de tomar precauções ao conhecer novas pessoas. Embora a maioria dos encontros online seja inofensiva, é crucial estar atento aos sinais de comportamento inadequado e agir rapidamente se algo parecer errado. O caso do assassino do encontro ilustra como os encontros online podem, por vezes, esconder perigos significativos. A confiança deve sempre ser acompanhada de cautela, e é vital estar alerta a qualquer sinal de comportamento possessivo ou violento. A segurança pessoal deve ser uma prioridade em qualquer tipo de interação, especialmente quando se trata de relacionamentos formados através de plataformas digitais. A história de Emily é um exemplo claro dos riscos envolvidos e destaca a importância de adotar medidas de segurança, como informar amigos ou familiares sobre os encontros e estar atento a qualquer comportamento que possa indicar um perigo iminente. Em 2013, Sarah Peterson, uma jovem de 25 anos, estava animada com a perspectiva de um encontro romântico com um homem que conheceu através de um aplicativo de relacionamentos. Ela havia conversado com Mark Thompson, um homem de 30 anos, por várias semanas. Mark parecia ser o par ideal, simpático, bem educado e com interesses semelhantes aos de Sarah. Eles decidiram se encontrar para um encontro ao ar livre, em um cenário que parecia perfeito, uma caminhada em uma floresta local. Sarah e Mark concordaram em se encontrar em um estacionamento próximo à entrada da trilha.
Sarah estava ansiosa e animada com a ideia de passar um tempo ao ar livre, longe da rotina diária. Ela acreditava que o encontro seria uma oportunidade para se conectar com alguém novo e potencialmente significativo. No dia marcado, Sarah chegou ao estacionamento cedo e esperou por Mark. Ele chegou pontualmente, dirigindo um carro que parecia normal e amigável. Eles trocaram cumprimentos e seguiram para a trilha que havia sido planejada. A floresta estava tranquila e exuberante, proporcionando um ambiente perfeito para uma caminhada relaxante e conversas aprofundadas. Durante a caminhada, Sarah e Mark conversaram sobre suas vidas, interesses e esperanças para o futuro. A conversa fluía bem e Sarah sentia-se confortável com Mark. No entanto, à medida que avançavam mais para o interior da floresta, ela começou a perceber que Mark estava se comportando de maneira estranha. Ele parecia nervoso e estava fazendo perguntas cada vez mais pessoais. À medida que a caminhada prosseguia, Mark começou a agir de forma mais estranha. Ele sugeriu que se desviassem do caminho principal e explorassem uma trilha menos percorrida. Sarah hesitou, mas confiou em Mark e concordou em seguir adiante. O novo caminho parecia mais isolado e menos seguro, e Sarah começou a se sentir desconfortável com a mudança na atmosfera. Mark começou a se afastar do grupo de trilheiros que haviam encontrado anteriormente, e o ambiente ao redor ficou cada vez mais silencioso. Sarah tentou ignorar a sensação crescente de desconforto, mas era impossível não notar que Mark estava agindo de maneira cada vez mais invasiva e controladora. Ele estava constantemente monitorando seus passos e parecia relutante em permitir que ela se afastasse, mesmo que apenas para tirar uma foto ou explorar um pouco mais a área. Em determinado momento, Mark fez uma proposta inesperada. Ele sugeriu que se afastassem ainda mais do caminho principal e explorassem uma área isolada da floresta. Sarah, sentindo-se agora profundamente desconfortável e temendo o pior, começou a se sentir presa em uma situação potencialmente perigosa. A pressão de Mark era sutil, mas perceptível, e ela decidiu que era melhor não desafiar a situação. Ao chegarem a uma clareira isolada, Mark começou a se comportar de maneira ainda mais estranha. Ele parecia ansioso e começou a falar sobre seus interesses em atividades fora do comum, que não eram apenas inusitadas, mas também perturbadoras. Sarah tentava manter a calma e sorrir, mas estava cada vez mais preocupada com a possibilidade de estar em perigo. A situação se deteriorou rapidamente quando Mark, de repente, revelou sua verdadeira natureza. Ele se aproximou de Sarah com uma atitude ameaçadora, puxando um objeto debaixo de sua mochila. Sarah imediatamente reconheceu o perigo e tentou se afastar, mas Mark a agarrou e tentou controlá-la. O objeto que ele tinha em mãos era uma faca. Sarah entrou em pânico e lutou com todas as suas forças. Ela conseguiu escapar de Mark e correu pela floresta, gritando por ajuda. A perseguição foi aterrorizante, o Mark estava determinado a alcançá-la e Sarah estava desesperada para encontrar um local seguro. Enquanto corria, ela tropeçou e caiu, o que lhe deu uma vantagem temporária para escapar ainda mais. Sarah conseguiu encontrar seu caminho de volta para a trilha principal e encontrou outros trilheiros, que imediatamente chamaram a polícia. As autoridades chegaram rapidamente ao local e começaram a procurar por Mark. Ele foi encontrado pouco depois, escondido na floresta e preso sem resistência. Mark foi acusado de tentativa de assassinato, agressão e outros crimes relacionados ao ataque. A investigação revelou que Mark tinha um histórico de comportamento perturbador e havia passado um tempo significativo em instituições de saúde mental antes de usar aplicativos de encontros. Sua história era marcada por um padrão de comportamento violento e manipulador que foi identificado apenas após o ataque. O caso do encontro na floresta foi amplamente coberto pela mídia e gerou grande preocupação sobre a segurança em encontros ao ar livre. Sarah, que sobreviveu ao ataque, tornou-se uma defensora da segurança pessoal e das precauções necessárias ao encontrar pessoas online. Ela participou de campanhas para aumentar a conscientização sobre os perigos dos encontros virtuais e forneceu orientação sobre como evitar situações perigosas. O caso também levou a uma discussão mais ampla sobre os riscos associados a encontros em locais isolados e as medidas de segurança que as pessoas devem tomar antes de se encontrar com alguém que conheceu online. Embora muitos encontros online sejam inofensivos, é crucial estar ciente dos sinais de alerta e agir com cautela.
O caso do encontro na floresta ilustra os perigos ocultos que podem surgir de encontros aparentemente inofensivos. É essencial estar atento a qualquer comportamento suspeito e manter a segurança pessoal como prioridade. Além disso, é fundamental informar amigos ou familiares sobre os detalhes do encontro e estar preparado para agir rapidamente se algo parecer fora do lugar. A história de Sarah serve como um lembrete sombrio dos riscos envolvidos em encontros, especialmente quando se trata de locais isolados. A segurança deve sempre ser uma prioridade, e a precaução é a melhor maneira de garantir que os encontros sejam seguros e positivos. O caso começa com a história de duas mulheres, Sarah e Emily, ambas na casa dos 30 anos, que se conheceram em um fórum online dedicado a interesses compartilhados, como literatura e cinema. O ambiente virtual permitiu que se conectassem rapidamente, e elas começaram a trocar mensagens e a se encontrar com frequência, formando o que parecia ser uma amizade genuína. Sarah era uma mulher extrovertida, que trabalhava como designer gráfica e era conhecida por sua natureza amigável e por seu entusiasmo pelas artes. Emily, por outro lado, era uma pessoa mais reservada e trabalhava como bibliotecária. Apesar de suas personalidades distintas, elas descobriram uma forte afinidade por literatura e cinema, o que as levou a formar uma conexão estreita. O relacionamento entre Sarah e Emily evoluiu de mensagens virtuais para encontros presenciais. Inicialmente, esses encontros eram simples e benignos, com as duas se encontrando em cafés locais e trocando livros e filmes favoritos. Tudo parecia normal e inofensivo, e ambas estavam satisfeitas com a amizade que estavam construindo. No entanto, em julho de 2017, Emily sugeriu que Sarah visitasse sua casa para uma noite de cinema e bate-papo. Sarah aceitou o convite, sem suspeitar de qualquer perigo. Ela estava animada para passar um tempo com Emily e ver sua coleção de filmes raros que Emily frequentemente mencionava. Na noite do encontro, Sarah chegou à casa de Emily por volta das 19 horas. O ambiente estava acolhedor, com luzes baixas e uma seleção de filmes cuidadosamente escolhidos. As duas passaram a noite assistindo a filmes e conversando sobre suas vidas e interesses. Até então, a noite parecia ser como qualquer outra. No entanto, conforme as horas avançavam, o comportamento de Emily começou a mudar. Ela se tornou cada vez mais estranha e inquieta, e seus comentários começaram a refletir uma tensão que Sarah não conseguia entender. Quando Sarah foi ao banheiro, Emily a seguiu discretamente, e a situação começou a ficar desconfortável. No momento em que Sarah retornou à sala, Emily estava claramente agitada. Ela começou a fazer perguntas pessoais invasivas e a manifestar um comportamento possessivo. Sarah tentou mudar de assunto e manter a calma, mas sentiu que algo estava errado. A situação culminou em um ataque violento. Emily, que havia escondido uma arma dentro de uma gaveta da sala, puxou o objeto e atacou Sarah. Emily estava claramente em um estado de frenesi, e Sarah ficou em choque ao perceber que estava sendo agredida. A violência foi inesperada e brutal, e Sarah lutou desesperadamente para se defender. Emily a feriu gravemente antes que Sarah conseguisse escapar da casa. Ela conseguiu correr para a rua e buscar ajuda. Sarah foi socorrida por um vizinho, que chamou a polícia e a ambulância. Enquanto aguardava o socorro, Sarah estava em estado de pânico e dor, temendo pela própria vida. A polícia chegou rapidamente ao local e encontrou Emily ainda em sua casa. Ela foi presa e acusada de agressão grave e tentativa de homicídio. O caso chamou a atenção da mídia devido à natureza brutal do crime e ao fato de ter ocorrido dentro de um ambiente de amizade aparentemente segura. Emily foi levada para a delegacia e interrogada sobre o ataque. Durante o interrogatório, ela alegou que estava em um estado de estresse extremo e que havia perdido o controle. No entanto, a polícia e a acusação apresentaram evidências de que o ataque foi premeditado e que Emily havia agido com intenção de causar danos. No julgamento, o caso recebeu ampla cobertura da mídia, que detalhou o horror vivido por Sarah. A acusação argumentou que Emily havia agido com premeditação e que sua ação foi uma traição de confiança em um contexto de amizade. A defesa tentou alegar que Emily estava sofrendo de uma condição mental que a tornava incapaz de controlar suas ações, mas o tribunal não aceitou essa argumentação. Emily foi condenada a uma longa sentença de prisão por tentativa de homicídio e agressão grave.
O caso foi um lembrete chocante dos perigos que podem surgir das interações online e das amizades estabelecidas por meio de plataformas digitais. Muitas pessoas ficaram perplexas com a ideia de que alguém poderia se transformar em um agressor violento, especialmente quando a relação parecia ser tão amigável. O caso de Sarah e Emily destacou a importância de manter uma vigilância adequada ao interagir com pessoas conhecidas online. Embora a maioria das interações digitais sejam inofensivas, é essencial estar ciente dos sinais de alerta e não ignorar comportamentos estranhos ou possessivos. Sarah, após se recuperar das feridas físicas e emocionais, se tornou uma defensora da conscientização sobre segurança nas redes sociais. Ela compartilha sua história para ajudar outras pessoas a reconhecerem os sinais de perigo e a tomarem precauções ao formar novas amizades online. O caso de Sarah e Emily continua a ser um alerta sombrio sobre os riscos envolvidos em amizades estabelecidas na internet e serve como uma lição sobre a importância da segurança e da precaução nas interações digitais. A história de confiança traída e violência serve como um lembrete de que o perigo pode estar mais perto do que imaginamos, mesmo em ambientes que deveriam ser seguros.